Gente, bora lá então falar de um assunto que eu tô devendo aqui para vocês, que é sobre rotina, planejamento e produtividade. Então, para quem está se perguntando o que esse assunto tem a ver aqui no meu Instagram, a grande verdade é que com planejamento a gente tem muito mais produtividade e a gente sabe que quem trabalha com artes manuais às vezes se atrapalha um pouquinho, inclusive eu, ainda mais trabalhar em casa, fazer tudo junto entre filhos, rotina de casa, a gente acaba se atrapalhando e não consegue ter a produtividade que a gente gostaria. Então, eu tenho, né, ao longo desse tempo, trabalhado em algumas questões e organizado algumas ideias. E vou passar aqui então algumas dicas do que eu faço e de repente ajuda vocês um pouquinho. Eu não gosto muito da palavra rotina, porque eu acho que a rotina parece que nos fecha em questão de tempos e horários, e eu gosto muito mais da palavra planejamento. Tá? Então, o que eu faço? Eu tenho sempre um planejamento semanal muito bem definido. Para eu conseguir fazer e chegar num ponto desse meu planejamento realmente funcionar, eu coloquei bem no papel quais são as minhas prioridades e quais são as minhas obrigações. Tá? Então, prioridades pode entrar aquilo que a gente, o que a gente é, o que a gente quer ser, aonde que a gente quer chegar, nossos objetivos, que isso vão nos dar algumas ações. Então, o que a gente faz para a gente conseguir ser esse tipo de pessoa que a gente quer ser e chegar nos nossos objetivos. E as obrigações é aquilo que a gente não pode deixar de cumprir, a gente não tem muita escolha. Então, são compromissos com terceiros, são pagamentos que a gente tem que fazer, contas, enfim, obrigações, tá? A gente é adulto, a gente sabe muito bem o que é. Então, é aquilo que a gente não escapa. Então, quando a gente tem isso bem definido, a gente consegue fazer um planejamento legal dos nossos dias e conseguir separar as coisas de uma maneira que a gente consiga fazer elas funcionar de uma maneira mais eficiente. Então, eu vou contar mais ou menos como é que eu faço, tá? E vou falando um pouquinho sobre algumas coisas. Eu vou falar tudo meio rápido, porque eu não quero que esse vídeo fique longo e muito explicativo e cheio de detalhes. E depois vocês me escrevam alguma dúvida, alguma dica, alguma coisa que vocês queiram saber mais. E eu posso, ao longo das semanas, fazendo alguns posts que falem um pouquinho mais específico de cada assunto, tá bom? Então, eu tenho lá no curso os planners semanais, e eles são separados, o planner semanal pessoal e o planner semanal profissional. Por que eu separei? Eu fico em casa com os meninos, eles têm aula agora de tarde, mas de manhã eu fico em casa com eles e eu trabalho também em casa. Então, quando a gente faz tudo junto e tudo no mesmo lugar, a coisa tem uma tendência a se embolar um pouquinho. Então, o que eu separo exatamente para eu saber que até às vezes assim, o pessoal a gente consegue, às vezes estar em casa e fazer alguma coisinha, algo relacionado ao trabalho. Mas agora o trabalho, quando a gente trabalha em casa, eu acho muito importante ele ser um bloco separado da tua vida. Então, por mais que tu não saia para trabalhar, tu tem os compromissos e as obrigações para cumprir dentro daquele teu planejamento profissional. Então, por isso que eu coloco ele numa agenda separada. E eu faço essa minha rotina de forma semanal, porque eu acho que o dia a dia, não sei, eu não gosto de separar por dias, porque às vezes ao longo da semana, a gente sabe, mãe em casa com filho é muito difícil a gente manter um planejamento, uma rotina diária muito certinha, pelo menos para mim é. Então eu faço as minhas prioridades semanais, tanto pessoal quanto profissional. Então no pessoal entram as coisas de casa, de mercado, o que eu tenho que resolver, os compromissos com os meninos, etc e tal, tá? Essas coisas de casa, dia a dia. E no profissional, daí entra os trabalhos que eu tenho que fazer, sejam encomendas, sejam conteúdos. Agora eu tô dando muito mais prioridade para os cursos do que pro fazer o crochê em si. Então eu tenho isso muito bem resolvido na minha cabeça, que no momento que eu assumi esse compromisso, eu ia ter que abrir um pouquinho mão de uma das coisas que eu gosto, que é fazer todas as peças manualmente, que é criar, porque eu agora tô com o foco e a prioridade no curso, e eu sei que eu não consigo ter o melhor de todos os mundos, nem cumprir com tudo que eu quero nesse momento. Mas esse meu planejamento também serve para que eu consiga, de uma forma mais eficiente, produzir isso que eu tô fazendo para depois voltar a fazer mais peças como eu quero.
Então, como é que eu faço? Eu vejo essas prioridades e eu coloco, tem no cantinho lá uma lista de prioridades e eu escrevo lá as coisas que eu quero cumprir na semana, tanto para casa com os meninos quanto para o meu trabalho, e tá tudo lá. E eu vou fazendo isso, fechando em blocos ao longo da semana. Então, a segunda-feira, que eu já falei diversas vezes para vocês, é o dia que eu tiro para resolver coisas práticas, coisas da casa, de mercado, dia a dia, de buscar, de levar, de papapá. Aquelas coisas que a gente faz, que a gente tem que fazer da nossa rotina de casa, de coisas, eu cumpro tudo elas na segunda-feira, tá? Eu consigo, porque como eu falei, eu não tenho horários, eu faço tudo em casa, então eu consigo tirar um dia para resolver todas essas tranqueiras. Então a minha segunda-feira ela serve basicamente para isso e para já dar uma planejada no resto da semana. Então, como é que eu faço? Eu vou equilibrando as coisas. Eu acho que o equilíbrio que me ajuda a ter muito mais produtividade no que eu tô fazendo. Então, assim, se tem um dia que eu reservo mais para atividades dos meninos, eu sei que eu vou reservar menos tempo para o meu trabalho. Mas também no momento que eu estiver com eles, eu estou com eles. Eu tô sentada, focada, presente, fazendo atividades com tempo de qualidade. Não adianta eu querer fazer tudo ao mesmo tempo, todos os dias, porque daí sim que eu não vou conseguir focar em tudo da maneira que as coisas merecem atenção. Então, no momento que eu tô com eles, eu tô com eles. Eu me sentei, é olho no olho, é conversa, é ler história, é brincar, é jogar, papapá, é com eles, tá? Eu tento tirar o máximo de distrações possíveis desses momentos e da mesma forma eu faço isso com o trabalho. Então, como eu resolvo todas as minhas tranqueiras na segunda-feira, isso são coisas que não ficam assim, ai, comecei a trabalhar, bah, mas sabe, tu tá em casa, ai, não liguei pro cara pra arrumar a máquina, não fui lá buscar, não sei o quê. Que eu acho que é isso que atrapalha muito a produtividade quando a gente tá trabalhando em casa. A gente vai querendo fazer tudo ao mesmo tempo, vai querendo resolver tudo junto, e daí tu não separa as coisas. Então, assim, no momento que eu resolvo tudo da casa, por isso que eu já faço na segunda-feira. E daí, geralmente, na terça é uma manhã que eu tiro mais para os meninos. Então, também já foco mais neles. O resto da semana eu vou equilibrando as coisas. Eu consigo, então, tirar mais tempo para o meu trabalho. Porque daí, na hora que eu tô trabalhando, eu tô sem essas distrações, tá? Sobre a segunda-feira, eu sei que não é tudo que a gente consegue resolver num dia. Também problemas surgem no resto da semana. Mas o importante é a gente não acumular coisas que são práticas para resolver. Que às vezes a gente, ai não, mas daí não resolve na hora, deixa para depois. E a gente ter esses compromissos que eles ficam ali na nossa cabeça, eles dão uma certa atrapalhada na nossa dinâmica. Então, por isso que eu falo, para resolver o mais rápido possível. Tem alguma coisa ali que tá te incomodando, vai lá e resolve. Porque na hora que tu vai sentar para brincar, na hora que tu vai sentar para trabalhar, na hora que tu vai produzir um conteúdo, tu tá totalmente focado e totalmente presente. E isso vai fazer a grande diferença na produtividade da gente, da nossa vida. Então, eu acho que essa questão assim do resolver o que tem que ser resolvido é muito interessante. E outra coisa que também eu tenho elaborado e sempre buscado e que me ajuda bastante é a praticidade. Então eu tenho praticidade, eu vou assim mapeando as minhas ações no meu dia a dia e vendo aonde que eu posso otimizar o meu tempo. Então seja assim, ter os meus armários bem arrumados. Eu acho que a organização é uma coisa que deixa a gente muito mais prático, quando a gente visualiza o que a gente tem, visualiza o que a gente precisa, a gente consegue perder bem menos tempo. Então, por exemplo, eu tenho bem menos roupa, eu compro bem menos coisas, mas eu compro com qualidade. Eu sei o que me serve, eu sei o que eu gosto, eu sei qual é o meu estilo e eu sei a linguagem que eu tenho dentro do meu armário. Então, as minhas peças se comunicam entre si. Então, isso se torna muito mais fácil para eu me arrumar. Se arrumar é outra questão que eu acho bem interessante para quem trabalha em casa. Começou a pandemia, eu comecei a me arrumar todos os dias, não fiquei de pijama, não me entreguei. Isso foi muito bom, tanto para minha produtividade quanto para minha autoestima. Que a autoestima é outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente tá se sentindo bem com a gente, quando a gente sabe, tu tem o prazer em se arrumar, em se olhar, e isso
Isso só aumenta também, sabe, a nossa vontade de fazer coisas e a nossa produtividade. Então, assim, a praticidade também tá. Tem, acho que todos os tipos de consumo, até no consumo de informação, a gente não ficar perdendo tempo vendo bobagem. Não que não, a gente não deva. Eu acho que tem momentos que também a gente tem que parar e ver algumas coisas só para dar risada, porque isso faz bem pra gente. Mas, sabe, no dia a dia, assim, a gente saber aonde que a gente está perdendo alguns tempos que a gente não precisaria perder. Então, a organização, a praticidade, bons hábitos. Eu tenho dormido muito mais cedo, porque eu sei que o meu dia começa cedo e eu tenho sempre muita coisa para fazer. E então, assim, é um hábito que eu comecei a adquirir. Parei de ver filme e série de noite, que era uma coisa que a gente fazia, mas era uma coisa que me deixava sempre mais cansada. E eu resolvi que não preciso e não tô sentindo falta, tô lendo, voltei a ler, que fazia muito tempo que eu não lia. Então eu acho que assim, quando a gente começa a se encher de boas referências e de coisas boas, a gente também fica mais criativo, a gente fica mais ativo. Também a nossa autoestima eu acho que é super importante pra gente conseguir cumprir tudo que a gente tem que cumprir. Quando a gente se sente bem, a gente tem muito mais disposição. E que mais? Deixa eu ver que eu tenho umas anotações aqui porque eu não quero me perder. Também acho que a gente tem que ter uma ideia de realidade. Então, assim, saber mapear os tempos, tempos de trabalho, quanto tempo a gente leva para fazer cada coisa. Isso também nos dá. A gente consegue organizar de uma forma bem real e objetiva o que a gente vai conseguir cumprir naqueles dias, naquela semana. Então, isso é bem interessante também, a gente entender os nossos tempos. E é isso, gente. Eu acho que também quando a gente é adulto e a gente quer alguma coisa, a gente sabe que ou a gente faz ou a gente faz. Não tem muita alternativa. e, e eu me peguei muito nisso. Eu quis, eu quero, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que eu quero fazer e eu faço. Sou muito disciplinada. Eu acho que todo esse conjunto de coisas da praticidade, dos hábitos, de eu me cuidar. E quando a gente começa a fazer isso de uma forma diária, a gente começa a ver os resultados. Isso começa a vir natural. Então, assim, eu sei que vai me fazer bem, então eu vou fazer. E a gente também tem que aceitar que não é perfeito, que tem dias que vão sair errados, que a gente não vai conseguir cumprir tudo que a gente quer. E é isso. É isso. Eu acho que a gente fazendo, quando a gente faz, que seja um pouco por dia, no nosso tempo, do nosso jeito, mas a gente faz, as coisas começam a acontecer. E é isso. Então, espero que tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, por favor, me escrevam. Escrevam aqui embaixo, deixem alguma dica. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Hoje eu quis dar realmente só uma geral. Tem muita sobre cada assunto, eu teria muito mais para desenrolar sobre eles, mas eu não quero que também esse vídeo fique extremamente longo e ninguém tenha tempo de assistir. Então tá, gente, espero que ajude, espero que tenham gostado.